TV Câmara, Campinas. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Eu sou a vereadora Guida Calisto. Estamos aqui no plenarinho da Câmara Municipal de Campinas. Vamos iniciar aqui um debate com um tema muito importante para nós, que é o tema do financiamento do SUS e a privatização do SUS Campinas. Para isso, nós convidamos aqui 3 pessoas, 3 companheiros que têm acúmulo e têm acompanhado muito de perto essa agenda, essa pauta. Conosco a gente tem a presença do Pedro Rossi, que é professor do Instituto de Economia da Unicamp. Temos a presença também do companheiro sanitarista aposentado, Roberto Marden, que é do Movimento Popular de Saúde, MOPS Campinas. E temos também a presença do companheiro Lúcio Rodrigues, que é hoje o nosso presidente do Conselho Municipal de Saúde, aqui de Campinas também. Agradecer a presença, a disposição, a disponibilidade desses 3 companheiros de estar conosco aqui debatendo sobre esse importante tema. Essa atividade aqui está sendo gravada, né? Ela não está sendo ao vivo, mas assim que ela entrar na plataforma, a gente vai compartilhar, né, na plataforma da TV Câmara, no YouTube, nós vamos compartilhar esse link também, porque eu acredito que nós vamos fazer aqui um importante debate. Quero agradecer aqui a TV Câmara, agradecer aqui os funcionários dessa casa, né, funcionários do cerimonial da TV, por estar dando suporte aqui para nós, para que a gente possa realizar esse debate. Bom, esse é um tema de muita relevância para nós, para quem é militante, que defende a saúde pública, para quem defende que o Sistema Único de Saúde precisa ser fortalecido. Então, para nós, é um tema muito importante. E também é muito importante para quem tem acompanhado todo o dilema que tem vivido a população de Campinas com relação ao serviço de saúde, né? Quando essa população procura o serviço de saúde, quando essa população tem necessitado cada vez mais de um serviço com qualidade, de um serviço com a devida priorização, né, do governo, que muitas vezes a gente não vê isso. Ao mesmo tempo, nós sabemos que temos uma rede de saúde muito fortalecida a partir dos seus profissionais, que enfrentam esse desafio também. Se a população está enfrentando esse desafio, com certeza os trabalhadores também têm enfrentado muito isso no cotidiano dos centros de saúde, de todos os equipamentos de saúde da cidade. Mas nós vamos, então, debater sobre esse processo, né, de financiamento e esse processo de desmonte que a gente tem visto no SUS Campinas. Então, eu quero primeiro chamar, para poder iniciar a fala, o professor Pedro Rossi, e agradecer mais uma vez, né, o professor é do Instituto de Economia, e ele vai fazer uma fala inicial, depois a gente compartilha aqui com os demais da mesa. Professor, muito obrigada, viu? Obrigado, vereadora. Eu queria agradecer imensamente por esse convite. Eu, apesar de ser carioca, eu me sinto muito acolhido aqui em Campinas, já faz quase 20 anos que eu moro aqui, e tenho um carinho muito grande pela cidade e aceitei de pronto esse convite de estar aqui e debater esse tema, que é um tema também que me move e me mobiliza. Move não apenas estudos e reflexão intelectual a partir do meu lugar na Unicamp, mas também uma vontade de ação e de participar desse debate. É o agudo que está puxando aí. Está longe? Agora melhorou. Pronto. Eu sou professor de estudo de economia da Unicamp, eu sou economista da macroeconomia, do desenvolvimento, eu não sou um especialista em saúde, então o meu olhar sobre a saúde é a saúde como um instrumento de desenvolvimento, e eu também
Estou no Conselhão, sou como conselheiro do presidente Lula, no Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, trazendo também pautas relacionadas à saúde. Além disso, busco participar do debate público. Atualmente sou também colunista do portal UOL. Mas trazendo essa perspectiva desse lugar onde eu falo, se você tirar o agudo, eu acho que melhora o som, viu? Você tira o agudo, que melhora o som do... Não? Só o volume. Será que não pode chamar o técnico? Tá bom? Acho que não sei se tem um É esse... Não, relaxa. Não, tudo bem. Às vezes sou eu que... Isso, eu já não gosto da minha voz, ainda quando eu tenho... Pronto. Mas eu queria aqui fazer um argumento breve. Um argumento sobre a saúde enquanto instrumento de desenvolvimento econômico. Então, tirar um pouco esse olhar da saúde enquanto gasto e olhar a saúde enquanto processo que movimenta a economia. E o segundo argumento que eu quero fazer é um argumento em prol da saúde pública, enquanto muito mais eficiente do que a saúde privada, né? Então, a saúde enquanto desenvolvimento, inclusive nós participamos de uma pesquisa que resultou num livro que é Saúde é Desenvolvimento. Não apenas saúde é um processo que leva, mas saúde é o próprio desenvolvimento. Até a finalidade do desenvolvimento, se a gente parar para pensar, é a saúde enquanto bem-estar, enquanto tempo livre, enquanto qualidade de vida. Mas a saúde também é um processo que não só melhora a vida das pessoas e, portanto, a sua produtividade, seu desempenho melhor nas suas funções sociais e as funções de trabalho, mas a saúde também é um setor que movimenta a economia brasileira. A demanda por produtos de saúde, não apenas os serviços, mas os medicamentos, é em torno de 10% do PIB brasileiro. Ou seja, é muito relevante e gera em torno de uns 15 milhões de empregos. E aí a gente pensa também em empregos diretos e empregos indiretos, no que a saúde mobiliza. O que está na ponta, ou seja, a prestação de serviços de saúde, que acontece no município, esconde uma cadeia produtiva que emprega, uma cadeia produtiva que gera tecnologia, que gera comércio, que gera emprego em muitos outros setores, além do setor da saúde. Então a gente está falando de medicamentos, de equipamentos, uma série de outros serviços. A gente está falando de um setor que é muito intensivo em mão de obra e, portanto, emprega muito, é muito intensivo em tecnologia e, portanto, tem uma capacidade de desenvolver setores que são muito beneficiários para o desenvolvimento brasileiro. E é um setor onde o governo tem uma capacidade de fazer políticas públicas. Por exemplo, um dos maiores compradores do país, se não o maior, é o SUS. É o SUS e a Petrobras, são os dois grandes compradores do país. Então, a demanda do SUS mobiliza uma cadeia produtiva, mobiliza emprego, mobiliza renda. Então, pensar o gasto com saúde com essa perspectiva é pensar o desenvolvimento, é pensar a geração de emprego, é pensar renda. E eu acho que o setor de saúde ele é estratégico, ainda mais olhando para o futuro, porque o futuro nos aponta uma transição demográfica, onde a saúde vai ocupar mais e mais espaço no PIB brasileiro. Então a necessidade de pensar o setor, ela é urgente, e a necessidade de pensar o setor enquanto um setor público é mais urgente ainda. E aí eu entro no meu segundo argumento. A saúde pública, e aí eu li inúmeros artigos apontando isso e comparando sistemas de saúde,
ela é mais eficiente que a saúde privada quando se olha do ponto de vista sistêmico. No Brasil, a gente tem em torno de 4% do PIB de gasto com saúde. A gente tem o setor privado provendo em torno da mesma quantia que é gasta com o SUS, mas o SUS atende milhões, enquanto o setor privado ele limita esse acesso. Em países onde o setor privado é predominante, geralmente o gasto público em função do PIB é muito maior. Em países onde o setor público é dominante, esse gasto é menor, ou seja, se usa menos recurso da sociedade e o acesso ele é melhor e a qualidade da saúde é melhor. Por exemplo, quando se compara Alemanha e Estados Unidos. Os Estados Unidos gastam em torno de 18% do seu PIB com saúde e a Alemanha gasta em torno de 9% do seu PIB. A saúde na Alemanha é melhor e dá acesso às pessoas, mais justa. Né? É universal, é um sistema público. Evidentemente que há hábitos de consumo, há particularidades entre países. Né? Se os Estados Unidos consomem hambúrgueres e cheddar, pode ter tendências a ter um gasto maior com saúde. Mas os estudos controlam esses aspectos e mostram que o setor público ele é mais eficiente. E os motivos eles são também evidentes. Porque se a gente pensar nos incentivos que tem dentro do setor privado de saúde, a gente vê incentivos que são perversos. A saúde não é uma mercadoria como as outras. É diferente da gente falar de outras mercadorias, de falar de comida, de falar de uma bola de futebol, que você tem um mercado, tem gente que quer comprar, tem gente que você tem um preço, etc. A saúde não, você senta em frente a um médico, existe uma relação de assimetria de informações. Se o médico fala que você tem um problema, que você deve fazer esse, aquele e o outro exame, você vai fazer esses exames. Porque você tem medo, porque você não tem o conhecimento. Se o médico tem incentivos perversos, no sentido de te encaminhar para fazer esse, aquele, o outro exame, e isso dá lucros para a instituição que ele trabalha e para ele, você tem um problema. Qual é o incentivo que a saúde privada tem de investir em prevenção? Se ela lucra com a doença. Então veja, o sistema público é o sistema que é mais eficiente para lidar com a saúde. E a saúde não é uma mercadoria, ponto. Nós temos que tratar a saúde em termos de bem-estar. E não como uma mercadoria onde o setor privado vai lidar com ela de maneira mais eficiente. Então a ideia de investir no público, ela gera emprego, ela gera tecnologia, ela gera renda e ela é uma alocação de recursos muito melhor do que a alocação no setor privado. Então, pensar a saúde e pensar a saúde de maneira sistêmica é pensar o público, é pensar em prevenção, é pensar na escala. O SUS ele é essa maravilha que a gente tem hoje, eu acho que a população brasileira reconhece isso. Até pelo processo da pandemia, porque ele tem escala. O setor privado não tem a capacidade de fazer procedimentos que o SUS faz. Né? E não faz com a mesma eficiência. Certo? Então, eu queria destacar esse argumento e trazer mais um exemplo. Ontem teve a plenária do Conselhão, estive com o presidente Lula em Brasília. O presidente Lula está no embate com o presidente Trump. E ele quer mostrar ao Trump que os trabalhadores brasileiros, do ponto de vista dos direitos, estão melhores que os trabalhadores americanos. E do ponto de vista da saúde, estão muito melhores que os trabalhadores americanos. Porque a saúde americana ela é privatizada. Então o acesso aos serviços de saúde ele depende de uma coisa que se chama dinheiro. E evidentemente nem todo mundo tem dinheiro. Nem todo mundo tem capacidade de se proteger. Mesmo os mais jovens estão sujeitos a problemas de saúde. Né? Eu tive um conhecido que foi aos Estados Unidos fazer um mestrado e quebrou uma perna, sofreu um acidente, foi levado ao hospital, teve uma cirurgia e no final ele tinha uma conta para pagar.
Nos Estados Unidos, eles pedem para não usar ambulância, para ir de Uber ao hospital, porque se usar ambulância vai ter que pagar. Ou seja, é de uma perversidade, e esse meu amigo, você sabe que ele voltou para o Brasil, foi embora, né? Parou o mestrado, porque a conta era muito alta, que não dava para pagar. E eles ficam maravilhados de entrar num hospital aqui no Brasil e ser atendido como um ser humano. Não é nem uma questão de ser brasileiro ou não ser brasileiro, mas um ser humano. Então, esse aspecto precisa ser destacado e valorizado. E pensar hoje a saúde como um investimento no futuro. Pensar a saúde como um desenvolvimento, inclusive com a capacidade de desenvolver tecnologia, cadeias produtivas. Aí entra todo um processo de política industrial em torno disso, de substituição de importações, substituição de equipamentos, substituição de medicamentos, de vacinas, que nos confere também a chamada soberania. Soberania sanitária. Soberania é um conceito amplo, né? A minha definição de soberania é a capacidade da gente guiar o nosso próprio destino. E quando a gente pensa em saúde, a gente pensa também na capacidade de lidar com ameaças sanitárias e de ter os instrumentos para lidar com o problema. E a pandemia mostrou isso muito bem, que na hora do vamos ver, não tem o livre comércio, você trava o comércio disso porque os países não deixam por conta do problema sanitário. E aí a gente viu a necessidade da gente ter capacidade de responder a determinados processos. Então, pensar a saúde de maneira sistêmica é também pensar a soberania, é pensar o desenvolvimento, é pensar o emprego, é pensar o bem-estar. E no final das contas, o bem-estar e a própria saúde é o sentido desse processo de transformação que a gente chama de desenvolvimento. Então eu faço essa fala, que é uma fala bem geral, mas entendendo que ela contextualiza os problemas específicos que nós temos no plano do município, e ela vocaliza uma necessidade da gente pensar e valorizar o público e pensar a saúde não como um gasto, mas como um investimento no futuro e como desenvolvimento, como emprego, como bem-estar e como renda. Obrigado. Obrigada, professor. Bom, vou então passar agora imediatamente para o doutor Roberto Marden, fazedor de leis. Ele é doutor, ele é doutor por 2 vezes. Obrigada, Roberto. Você ligou aí, né, o microfone? Tá bom assim? Bom, boa noite a todos, todas. Boa noite, Guido, muito obrigado. Boa noite, Pedro. Falei para ele que eu conheço dos YouTubes da vida. Eu adoro ficar ouvindo as coisas sobre saúde no YouTube. Assisto muitas coisas do Unicamp. Até faço alguns cursos online com o Mas Postman. Então, conheço assim. E gosto muito, adorei as suas falas. Boa noite, Lúcio, queridíssimo presidente do Conselho Municipal de Saúde, Guida, queridíssima vereadora, e vocês todos aí presentes. Então, eu vou falar principalmente de Campinas, mas até motivado pela fala do Pedro, etc., já tinha também preparado assim, eu vou dar uma pincelada de como eu vejo o SUS hoje no Brasil, até porque Campinas não está isolada do mundo, né? Tem um contexto, e Campinas se encaixa nesse contexto, tá certo? Então, me permita eu dar essa passeada no SUS nacional, para depois a gente entrar aqui em Campinas. Uma das coisas, de modo geral, o Pedro disse isso, mas assim, que eu sou um dinossauro. Eu comecei na saúde, eu fui atendido, inclusive, em função da idade, antes da existência do SUS. Uma família pobre, já contei essa história 500 vezes, então sempre que eu ia ser atendido era na base do favor. Não tinha... Meus pais eram pobres, não tinha carteira assinada, morava numa cidadezinha pequena. Então, quando vim para Campinas, mais de 40 anos, também era isso. A gente sempre era atendido na base do favor. Me formei, fiz concurso público e fui trabalhar no velho INAMPS.
Aí as pessoas tinham algum direito desde que tivesse carteira assinada, tá certo? Mas eu dizia assim, o conceito de saúde daquela época, que definia inclusive a forma como era a gestão, saúde e ausência de doença. Se você está doente, eu sou o seu médico durante o momento que a sua doença persistir. Acabou a doença, não tem mais nenhuma responsabilidade com você. Aí vem o SUS. E o SUS coloca duas coisas que para mim foram marcantes e define todo o resto. Uma delas é a frase curtinha, mas absolutamente... porque não muda só o conceito de saúde, traz um processo civilizatório, econômico, etc., para dentro da saúde. Saúde é direito de todos e dever do Estado. Isso faz com que, daqui para frente, eu não sou mais atendido porque estão me fazendo um favor, não estou sendo mais atendido porque estão me fazendo caridade. Estou sendo atendido porque eu sou cidadão, como cidadão eu tenho direito, até porque saúde passa a ser um direito humano fundamental. Isso o SUS traz. E aí o conceito de saúde. Saúde agora não é mais ausência de doença. Saúde é fruto da cultura, da sociabilidade, da inserção de classe, do trabalho que você faz, do território que você mora, tá certo? Isso faz com que, necessariamente, eu tenha que mudar a forma de prestar assistência e a forma de gestão do sistema. Então, o pré-SUS, essa coisa do favor, da caridade, e aí vem o SUS e diz, não, daqui para frente você tem direito, e nós temos a obrigação de lhe prestar esse direito, porque saúde é um bem, é um direito humano fundamental, tá certo? Bom, isso está na Constituição, mas é assim na prática? Eu diria que nem tanto, tá certo? O SUS da Constituição, infelizmente, é melhor do que o SUS que nós temos. Por quê? Porque ao longo do tempo houve inúmeras disputas e tentativas de reduzir o SUS a um sistema pobre para pobre. O SUS deu o azar de ter chegado no Brasil, de fato, no início dos anos 90, em 90, com as duas leis orgânicas, quando chega aqui também o neoliberalismo. Neoliberalismo que está vicejando no mundo, entra no Brasil. Então o SUS vai entrar nessa disputa, tá certo? Do mundo neoliberal e o neoliberalismo aqui no Brasil com o Fernando Collor de Mello. Sim. Então, veja, uma coisa importante, o SUS, quando nasce na Constituição, diz que vai ter 30% da Seguridade Social como forma de financiamento. Se assim fosse hoje, nós teríamos pelo menos 50%, em torno de 50% a mais dos recursos que nós temos hoje disponível para o SUS. Só que nessa disputa no neoliberalismo, não foi isso que aconteceu. Demorou para a gente conseguir garantir os 15% da receita corrente líquida, foi uma briga, tá certo? Não são mais os 30% de Seguridade Social, 15% da receita líquida, que faz perder muito recurso no campo do federal. E essa disputa vai se mantendo, tá certo? Acho que um simbólico disso foi, por exemplo, o teto de gasto do governo. E, infelizmente, quando vem o nosso governo, melhora com o arcabouço fiscal, mas também ainda continua sendo uma ameaça de redução de recursos para o SUS. Então, o SUS foi construído num campo de subfinanciamento. É como eu pus lá. E não é acidente, não é uma decisão política, infelizmente, do Brasil, não do cidadão brasileiro, mas de uma casta que dirigiu o Brasil durante um bom tempo, de construir um SUS com menos recursos do que seria necessário, tá certo? Como o SUS foi municipalizado, e aí eu vou começar a falar de Campinas, o que acontece? Os municípios que tem que prestar serviço, tem um cidadão pegando no pé do secretário, acaba tentando suprir, ou de alguma forma gastando mais, porque a pressão é maior, e aí isso faz com que os municípios também, hoje, estejam gastando em torno de 20%, 25% do seu orçamento. O Dário fala isso como, assim, um certo orgulho. Nós gastamos, hein? Não é só ele. Praticamente todos os municípios do Brasil gastam em torno de 20% a 25% do seu orçamento, dado a baixa capacidade de financiamento do SUS, tá certo?
Aí você pode pensar assim, tá, então Campinas gasta 25% isso aqui, só um parênteses, mas o Pedro falou isso, o gasto público no Brasil é proporcionalmente menor do que o gasto público de outros países que têm sistemas universais também. Então aqui no Brasil a gente está gastando 4, 5% do PIB com o privado, quer dizer, na verdade as pessoas colocam no privado 4 a 5% do PIB e o SUS é financiado com 3,5%, 4% do PIB. E com essa diferença que o Pedro já só estou marcando. Enquanto o SUS faz prevenção, promoção, combate a epidemias, faz a maior parte dos transplantes, etc., e atende 75%, o privado atende 25%, fazendo muito menos coisa, com praticamente o dobro do recurso que o SUS tem. Então, vejam aí a dificuldade que é fazer saúde pública no Brasil. E aí comprova o que o Pedro está dizendo, super eficiente. Com essa quantidade de recursos, eu consigo prestar atenção com muita qualidade em certos programas, alguns que são copiados, invejados no mundo, Programa Nacional de Imunização, transplante, combate HIV, AIDS, e por aí vai. Então, com bastante eficiência, a gente conseguiu montar um serviço público de muita qualidade, com bastante importante, apesar dessa dificuldade. E, assim, aqui em Campinas apostou, resolveu achar que, na verdade, como eu tenho dito assim, que a gestão de Campinas é uma gestão técnico-burocrática neoliberal. Ou seja, parte de um discurso oposto do que a gente está dizendo aqui, que o SUS é ineficiente, que o público é ineficiente, e é melhor entregar a gestão e mesmo a realização de serviço a serviços privados. Tá certo? Então, fragmenta o cuidado entre várias empresas. Por exemplo, no Ouro Verde, estou antecipando algumas coisas que eu pus aqui, no Hospital Ouro Verde, são mais de 20 empresas com mais de 30 contratos fazendo assistência naquele hospital. Quer dizer, é impossível que as pessoas consigam fazer saúde integral quando, por exemplo, a clínica tem um protocolo, a pediatria tem um outro protocolo porque é uma outra empresa. A enfermagem da clínica não tem o mesmo protocolo que os médicos da clínica, porque é outra empresa que contrata os enfermeiros. Então, assim, como é que pode ser eficiente um serviço disso? Então, uma das grandes problemas dessas terceirização é exatamente isso, essa fragmentação do cuidado. Um segundo problema é a precarização dos trabalhadores. Sim, você vai olhar os contratos, é tudo pelo menor preço, até porque a lei exige isso. Eu faço, como é que se diz, as licitações, e um dos critérios é quem oferece mais serviço pelo menor preço. Como é que eu consigo menor preço no mercado privado, ou no capitalismo? Explorando o trabalhador. Não vejo outra maneira de, ou oferecendo serviço de baixa qualidade, ou explorando trabalhadores, ou os dois, o que na avaliação que nós temos feito no Conselho acaba sendo os dois. Então, isso faz com que haja grande rotatividade de empregados, as contratações de pessoas, às vezes ainda em formação, não se aposta na formação em serviço, nas capacitações, e aí eu tenho um serviço que não pode ser de muito boa qualidade. E ao entregar a gestão para essas empresas privadas, está abrindo mão de uma capacidade de fazer gestão, porque eu entrego, não sou eu que faço. Campinas está especializada, como eu tenho dito, em fazer gestão de contratos, e não gestão de serviço, gestão do sistema, gestão da rede, mas gestão de contrato. A relação do Mário Gatti com a Secretaria de Saúde é contratual. Uma autarquia pública e a Secretaria de Saúde, contrato. Com as 20 empresas do Ouro Verde, contrato. Com os vários serviços que presta. Então, a Secretaria, o Secretário de Saúde de Campinas, não é um gestor de sistema, não é um gestor que vai buscar integração, integralidade, etc. É um gestor de contratos. E aí, como eu estava dizendo, a gestão da Secretaria de Saúde é o zero e vezeiro em dizer que se gasta muito,
aqui em Campinas com saúde. E às vezes até culpabiliza o trabalhador. Nós gastamos muito e não produzimos. Vocês reclamam da saúde, mas nós gastamos muito. São os trabalhadores que são ineficientes, trabalhadores que não se dedicam, não vestem a camisa. Já ouvi expressões desse tipo. E de fato, aí assim, são duas. É uma verdade, sem dúvida, mas ao mesmo tempo uma verdade que esconde paradoxos. Quer dizer, é verdade no sentido que gasta 24 em 2025 da arrecadação municipal. É uma proporção grande. A lei exige 15%, a lei municipal exige 19% e gasta-se 24,8%. Muito. Tá. O orçamento foi de 2 bilhões e 280 mil em 2025. Só que quando eu divido isso pela população, é de R$ 1.800 per capita ano. Se eu juntar o que a Unicamp gasta, o Estado gasta aqui, talvez chegue a R$ 2.000 per capita ano. Esse 1.800 é abaixo da média nacional, diga-se de passagem. A média nacional nesse ano aí está em torno de 2.000 qualquer coisa. Mas se eu juntar o dinheiro da Unicamp, dinheiro do Estado, talvez eu chegue à mesma média nacional. Mas 1.800, é que seja 2.000. Faz as contas, vai dar uma garrafa de Coca-Cola, uma latinha de Coca-Cola por dia. É como se eu pegasse o correspondente, uma latinha de Coca-Cola, R$5, está aqui. Se vira, presidente do conselho. Com isso você faz odontologia, você faz prevenção, promoção, toma vacina, compra remédio, com equivalente a uma latinha de Coca-Cola. Então, embora o município gaste uma proporção alta, esse alto ainda é representativo de um subfinanciamento da saúde, mesmo na cidade de Campinas, tá certo? E além de gastar de forma subfinanciada, gasta mal. Eu não tenho a menor dúvida disso, tá certo? Campinas, a cada 3 meses, faz a sua prestação, a cada 4 meses, faz a sua prestação de contas. E mostra um alcance de metas vexaminoso, tá certo? Além de ter colocado metas muito baixas, grande parte delas alcança em torno de 65% delas, 35%, 40% não são alcançadas, e essas metas que são alcançadas só são alcançadas porque a meta é muito baixa. Eu brinco, eu tenho dito, é como se fosse uma corrida de salto de vara, só que pôs a vara aqui embaixo, todo mundo consegue saltar. Ou deveria conseguir saltar a vara. Não é o que tem acontecido. Apesar dessa vara baixa, Campinas não tem conseguido. No último RAG de 2025, ou nesse RDQA, não me lembro, a gente selecionou 13 indicadores para acompanhar. Não escolhemos porque eram os piores, escolhemos porque eram os que têm mais significado para a população, que é a cobertura de atenção primária, cobertura de saúde bucal, mortalidade infantil, vacinação, etc. Dos 13, Campinas deixou de alcançar 8. Só alcançou os 13 mais importantes, teve um alcance de 40 e pouco por cento. Então, quando falar, alcançou 65%, 70% das metas. De metas que não nos interessam. As metas que interessam não são alcançadas. Então, isso mostra que gasta muito proporcionalmente, gasta pouco em relação às necessidades, e esse pouco que gasta é mal gasto. Não produz o resultado que a população de Campinas necessita. Tá certo? Uma outra coisa que eu acho que vale a pena discutir, até porque a Secretaria fica falando isso o tempo inteiro, é quem financia o SUS em Campinas. E aí, assim, isso não é só em Campinas, e tem uma certa razão de ser assim. Aqui em Campinas, o município gasta em torno de 70%, aliás, o SUS de Campinas é financiado em 70% por recursos municipais. Em torno de 22% com recursos da União, e o Estado 4%, isso foi em 2025. Mas esse valor tem sido assim há décadas. Em algum momento eu ouvi um discurso da Secretaria de Saúde dizendo que houve uma piora substancial, que no passado, 20, 25 anos atrás, o município gastava 30% e o Ministério 70%. Isso foi piorando, foi invertendo, hoje o Ministério gasta 25%, 30% e o município 70%. Nunca foi verdade. Sempre Campinas gastou em torno de 60%, 70% e o Ministério em torno de 30%, 25%. Sim, tá certo?
Nunca foi verdade. Ou falta de conhecimento, ignorância talvez, sei lá qual dos dois, ou os dois. O fato não é verdade, e não pode ser verdade, porque o SUS foi construído para construir equidade. Campinas é a 10ª cidade mais rica do país, tanto em PIB, tem o 10º PIB desse país, recente, dado do IBGE 2023, quanto tem a 10ª arrecadação, porque nem sempre o PIB bate com a arrecadação. A 10ª arrecadação per capita do Brasil. Ora, o município mais rico tem que gastar mais para que o governo federal coloque mais dinheiro nos municípios mais pobres. Então, isso que ele mostra é mérito do SUS, não é demérito. É óbvio que nós queríamos que o SUS nacional gastasse mais. Eu afirmei várias vezes, o SUS... Sim, eu vou falar do estadual já, estou deixando um pouquinho de lado, porque eu quero falar dele com mais ênfase. Tá certo? É óbvio que nós queremos que o SUS seja financiado, que tivesse os 30% da seguridade que estava lá na Constituição, ou coisa que o valha. Apesar disso, esta coisa de se gastar mais em cidades mais pobres e gastar menos em cidades mais ricas, está dentro do que é o papel do SUS, construir equidade. Agora, a desgraça total está aqui em São Paulo. São Paulo gasta há décadas entre 1% a 4% do seu recurso do financiamento do SUS em Campinas. Esse é o financiamento que... Aí ele diz, não, mas nós gastamos com a Unicamp. Sim, gastar com a Unicamp não é gastar com Campinas, é só parte. A Unicamp é regional. Em torno de 40%, 50% do atendimento de Campinas do Unicamp, talvez seja de Campinas. Gastamos com as AMES. Pois é, gastamos com as AMES, verdade, só que as AMES também não são municipais e a gente tem pouco acesso. E, além do mais, tudo privatizado. Se tem alguém... E aí os conselhos locais, como é que fala, o controle social, não tem a menor possibilidade de interferir, sequer de avaliar o que esses serviços estaduais fazem. Então, se perguntar para a gente, tem uma AME aqui perto, o que ela faz? O que ela produz? Qual o resultado do que ela produz? Não nos presta conta. É como se não tivesse nenhuma obrigação de prestar conta ao controle social. Então, além de não financiar, não presta conta. Tá certo? E mesmo os programas, não sei o que, o SUS Paulista, etc., tem pouquíssimo peso no financiamento. Tá certo? Então não contribui, é ausente. Ele é tão ausente que a gente até esquece que ele existe. Quase não o criticamos exatamente porque é ausente. Criticar quem é ausente é muito difícil. A gente esquece que o Estado existe. Tá certo? O outro problema seríssimo de Campinas, que no meu ponto de vista é o mais sério de todos, a terceirização. E a terceirização aqui não é um acidente, é eixo estruturante do SUS Campinas neste momento. Na Constituição está dizendo lá que a iniciativa privada é complementar ao SUS. A relação da iniciativa privada com o SUS deveria ser de complementaridade, ou seja, eu tenho um serviço, não estou dando conta, eu contrato um serviço privado para completar, complementaridade, até que eu possa ter o meu serviço próprio, tá certo? Não é isso que tem acontecido no Brasil, e aqui muito menos. Gasta-se em Campinas 52% do orçamento com terceirizações, 32%, 31% com assistência, terceirização para assistência, e 21% com atividades meio, segurança, recepção, entrega de medicamentos, e por aí vai. Atividades meio, mas não é o guarda, não é a moça da limpeza. São atividades meio que complementam a assistência, a entrega de medicamento, almoxarifado, etc, etc. Raio-x e assim por diante. Então, 52%. Se é 52%, a iniciativa privada aqui não é complementar, não podemos afirmar isso, e é eixo estruturante da Secretaria de Saúde. Tão estruturante que, do meu ponto de vista, a Secretaria montou, a Prefeitura, uma segunda secretaria para dar conta desse eixo estruturante, que é a Rede Mário Gatti. A Rede Mário Gatti tem 72% de orçamento, ou mais, 72% do que ela prestou conta, mas mesmo ela diz, não estão todos os contratos, estão os mais importantes. Esses contratos mais importantes consomem 72% do orçamento da Rede Mário Gatti. Então,
com contrato terceirizado. Então, é isso. Outro problema que mostra o quanto a Secretaria despreza o serviço público é o quadro de trabalhador. Tem mantido estável desde 2016, em torno de 4 mil trabalhadores na Secretaria de Saúde, 4 mil e pouco, 6.800 somando Secretaria de Saúde e Rede Mário Gatti. Hoje são 5.900, não é, então está menor o SUS, não. Esse 1.900 a menos está sendo substituído pela iniciativa, pela contratação privada. Mas, de qualquer modo, caiu o número de trabalhadores. E, na Secretaria de Saúde, o número tem se mantido razoavelmente constante desde 2016, então de 4 mil e poucos trabalhadores. Ah, mas nós fizemos concurso, muito concurso, só para substituir quem se aposentou, quem pediu demissão, etc, etc. A rede não tem crescido. Ah, mas tá bom, a rede não precisa crescer, a população não tem crescido, bererê. Sim, só que se eu tivesse uma base boa, só que essa base não é boa. Qual é a consequência? Baixa cobertura de atenção primária, equipes incompletas, o acesso extremamente difícil, filas e mais filas nas postas de saúde, na rede Mário Gatti, etc. Não tem trabalhador suficiente, é tudo terceirizado, tá certo? Outra coisa que o Pedro também trouxe na fala dele, que o SUS tem que se preocupar muito, tanto do ponto de vista do cuidado a ser prestado, quanto do custo. Envelhecimento, as mudanças demográficas. Eu brinco assim, envelhecer faz mal à saúde. Envelhecer faz mal à saúde em termos de custo. É muito caro. Quando eu fui secretário de Saúde de Sumaré, naquela vez nós fizemos as contas. A gente gastava 60% do orçamento da Secretaria de Sumaré para cuidar de 10% da população, que eram os 10% mais velhos da cidade. Essa conta não era muito precisa, porque a gente não tinha como calcular precisamente, mas não era distante disso, apesar da imprecisão dos cálculos. Eu não duvido que em Campinas, infelizmente nós não temos esse cálculo aqui também, esteja gastando em torno de 50%, 60%, e olha que Campinas é das mais velhas do Brasil, 18% da população tem acima de 60 anos. Deve estar gastando aí 50% do orçamento, 60%, com esses 18% da população. E a população está envelhecendo, que bom, significa que eu não vou morrer tão cedo. Vou ultrapassar meus 80, assim espero. E com saúde. Assim espero. Só que esse subfinanciamento vai ficando mais subfinanciamento. Eu preciso de uma rede muito mais ampla, de muito mais cuidado, de muito mais atendimento domiciliar do que se faz hoje. Se no futuro, pessoas com 100 anos, 90 anos, 85 anos, vai ser comum. Já é, mas vai ser mais comum. O Brasil tem um problema, envelhecendo muito e nem tanto com tanta qualidade de vida. Então, essas pessoas que estão lá com 100 anos, com 90 anos, têm que ser tratadas no domicílio. Ele não consegue chegar. Ele tem que ser tratado em hospital dia. Então, essa estruturação da rede não está sendo feita. Quer dizer, não há preocupação de Campinas com este futuro que está aqui na porta. Tá certo? A outra coisa que eu não vejo, nem pus aqui, é a preocupação com as mudanças climáticas. Cada vez mais nós teremos pandemias e epidemias. Campinas tem um aeroporto que é porta de entrada aqui importantíssima no país, é porta de entrada então para os vírus, para as bactérias também. E eu não vejo preocupações com as mudanças climáticas, com essas possibilidades de pandemias e epidemias. Então é uma cidade que se preocupa em terceirizar, se preocupa com o presente e não põe olhos no futuro. São preocupações que me vêm e que eu acho que eu teria que pensar. Bom, o que nós queremos? Assim, o que o Conselho Municipal tem reivindicado há alguns anos? A Nayara foi presidenta e fazia isso com muita ênfase. Primeiro, recompor esse comando único. Não dá para ter duas secretarias. Não dá para ter o Mário Gatti cuidando de uma parte estratégica da cidade, que é a urgência e emergência, hospitais, e a secretaria cuidando só da atenção primária. As duas precisam conversar muito, e separado não conversam. Concurso e carreiras. Para reverter a privatização, precisamos ter funcionário público. Tá certo? Então precisamos ter muito mais gente do que tem hoje na rede. Sim, já fiz as contas, os 4 mil funcionários que tem na Secretaria de Saúde não dá conta sequer da atenção primária. Só a atenção primária consumiria 3.600, 3.700 desses
trabalhadores. E a especialidade, isso e aquilo. Então precisa de muita gente. Fortalecer a APS. Uma APS fraca significa muita gente descompensada, muita gente indo para pronto-socorro, muita gente indo para UPAs. Então às vezes a gente vê uma briga, eu vejo desde sempre uma diminuída. Precisamos construir uma UPA nesse bairro. UPA, quem estiver ouvindo, unidade de pronto atendimento. Pronto-socorro, vou chamar de pronto-socorro. Então eu preciso ter um pronto-socorro nesse bairro. Porque as pessoas aqui não conseguem ser atendidas quando fica doente. Se eu tivesse atenção básica funcionando e na quantidade necessária, a quantidade de UPA que nós temos hoje seria suficiente. Não precisaria de mais. Talvez precisasse uma na leste, não porque precisa dela enquanto estrutura, mas para facilitar o acesso. Só para facilitar o acesso. Em termos de quantidade, nem precisaria. Cobrar. Então, só para fortalecer isso aqui da atenção primária, o Conselho tem calculado que nós precisamos de 300 a 330 equipes na cidade. Considerando coisa da vulnerabilidade, onde é mais vulnerável, precisa de mais gente, uma equipe cuidando de menos. De 300 a 330. Tá certo? Tem 240. Essa diferença faz muita diferença. É pouca diferença. Não é. 60 equipes faz uma diferença gritante. 60 equipes dá para cuidar de 180 mil pessoas. Então, é como se eu tivesse 180 mil pessoas descobertas na cidade. É uma cidade grande, 180 mil. Cobrar do Estado. Não dá para o Estado ficar nessa maciota investindo 1, 2% dos seus recursos aqui. Tá certo? Muito investimento físico. Nós temos 60 unidades. Pelos nossos cálculos, precisaríamos de 90. Falta pelo menos 30 unidades para cobrir todas as regiões. E aí eu precisar de menos UPA. Se eu tenho uma cobertura de unidade básica, eu vou precisar de menos UPAs. E fortalecer os controles, o controle social. Uma das características da gestão é usar o controle social instrumentalmente. Só serve para aprovar contas. As recomendações que a gente faz, as deliberações, nada, não estão nem aí com o Conselho. Em linhas gerais é isso. Aí só porque eu gosto de frases feitas. Saúde não se compra. Eu vou escrever um livro só com frases feitas. Saúde não se compra, não se vende. Direito não se terceiriza. Tá certo? Em linhas gerais é isso. Muito obrigado. Obrigada, Roberto. Bom, agora a gente vai ouvir o Lúcio Rodrigues, que é presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campinas. Boa noite, vereadora. Boa noite, professor Pedro. Boa noite, Roberto Marden. Boa noite a todos aí, ouvintes e participantes do debate. Então, ouvindo o professor e ouvindo o Roberto, claramente deu para perceber que o que sobram e o que é necessário se dizer é quanto de serviço é prestado à população da nossa cidade, com os valores que foram ditos, né? Afinal de contas, os investimentos do município, sem dúvida, ultrapassam os 20%, mas, conforme disse o Roberto, claramente, o governo do Estado não se coloca valores que deveriam ser colocados. Hoje, por exemplo, está em torno de 4%, mas muitos anos atrás era 0,5%, 0,8%, 1,2% a prestação de conta de verbas do Estado, né? Hoje parece que ele chegou a 4%, mas deveria ser 12%, né? Deveria ser 12% e não 4%. Mas mesmo assim, o SUS é um dos projetos mais maravilhosos que já existiu, que está existindo. Porque, veja bem, o pouco que nós temos de financeiramente atende basicamente 75%, vamos dizer aí 160 milhões de brasileiros, sendo que nós temos 213, e o restante de 60 milhões de brasileiros aí, eles gastam mais do que o SUS gasta em toda a sua extensão, fazendo assistência, prevenção, recuperação, proteção, né, urgência e emergência, principalmente transplantes, né? Quanto importante a questão dos transplantes que é feito. Mas é interessante que, além de todo esse trabalho que a gente
vê e enxerga, a população que tem os seus convênios médicos, eles não consideram que eles fazem parte do SUS. Só que eles bebem água, vai no açougue comprar carne, vai no mercado comprar seus alimentos, tudo isso depende da vigilância sanitária, até a água que nós bebemos, né? Então, eu acho que é muito valoroso esse projeto do SUS, mas nós precisamos olhar e acompanhar com muita qualidade. E essa qualidade é o que falta hoje. Por mais que a gente se esforce, o controle social não consegue ter perna para tanto. Antes nós tínhamos uma rede básica e não tinha, era só guardas e os serviços de limpeza terceirizados. Hoje não, é farmácia, é transporte, recepção, né? O Roberto falou que lá no Hospital Ouro Verde nós já passamos de 20 empresas, acho que 23 empresas, contratada pela tal de Sejam. Sejam é a empresa que vai contratando. Cada categoria que tem lá dentro é uma empresa. Bom, o que acontece com esse monte de terceirização que foi colocado aqui, né? Só para vocês terem uma ideia, o próprio Rede Mário Gatti, ele presta conta de 20, mas ele tem mais de 100 terceirizadas. Mais de 100 terceirizadas. Nós temos, no mínimo, 17 convênios com os filantrópicos, né? E temos aí uma quantidade imensa de contratação, de terceirização na própria rede primária, né? Bom, com isso significa que aumenta o trabalho do controle social, né? E nós hoje sabemos que muitas das vezes a gente não tem perna para fazer o que é necessário. Nós tivemos aí, por exemplo, a pandemia. Graças a Deus nós tivemos trabalhadores da saúde para trazer o alento para nós, né? Mesmo assim perdemos muitas pessoas, amigos, às vezes parentes, mas a gente tem que agradecer o trabalho dos trabalhadores, porque não é tão fácil assim não. Mas a gente sabe muito bem que fazer saúde e ter saúde precisa de 3 coisas objetivas. Primeiramente, precisa de trabalhadores. E trabalhadores satisfeitos com o trabalho, não desmotivados, né? Nós precisamos de ter financiamento. Não pode ser um pedaço e o outro reclamando porque o outro não está dando o outro pedaço do financiamento. Então a gente precisava arrumar uma forma de fazer com que os entes federados tenham que repor o valor que deve ser reposto. Estão reclamando do governo federal a todo custo, mas a gente observa que o governo estadual está de vento em popa, né? E a gente acha que a gente tem que, de fato, buscar, exigir e cobrar mais condições financeiras, de finanças da área do Estado, principalmente. Eu tenho observado o seguinte, no ano de 2018, teve as mudanças de governo, e na entrada do governo Temer, teve a reforma trabalhista. E a reforma trabalhista, ela atingiu diretamente as condições de organização dos trabalhadores, atingiu os sindicatos, né? Mas principalmente flexibilizou o modelo de trabalho, o sistema de trabalho, colocando trabalho intermitente, né? Intermitente, como também a terceirização. Não ficou apenas na terceirização nos meios, mas também foi por fim, né? Antigamente era só o guarda e a limpeza, hoje não, hoje a atendente da recepção é terceirizada, o transporte é terceirizado, o almoxarifado é terceirizado, farmácia é terceirizada. Então, acabou trazendo muitas dificuldades para nós do ponto de vista da organização e da gestão. Agora, foi dito aqui, eu concordo plenamente, é que essa gestão não se valoriza o controle social.
Nós temos um Conselho Municipal de Saúde que não só nessa gestão que eu estou apenas há 4 meses, mas a gestão passada e a outra também não viu o secretário de saúde na reunião do Conselho. Olha, se a gente tem um trabalho de organização da saúde, se tem um controle social, se o controle social debate as dificuldades da saúde, é evidente que a secretaria tem que acompanhar o que está acontecendo. Mas não só para ter alguém para levar recado. Precisa ter o gestor de fato, que é o que nós reclamamos que o gestor não se está presente. Então, essa é uma das questões muito complicadas para todos nós. E agora, quero dizer claramente que nós estamos numa discussão muito importante na cidade, mas nós estamos vendo que não basta colocar na mesa e fazer a discussão. Nós precisamos ter uma organização para forçar a secretaria a buscar uma forma de trazer condições para a população, que é o complemento de todos os trabalhadores no Programa de Saúde da Família, a ampliação que o Roberto já acabou de falar, das 246 para 300 equipes, ou 330, se for atingir as áreas bem vulneráveis que nós temos, e principalmente a ampliação do número de unidades de 69 para pelo menos 90 unidades. Se a gente tiver tudo isso e a gente conseguir cobrar da secretaria e implantar o mapa de vulnerabilidade, que dá direito a ter mais trabalhadores e menos pessoas a ser atendida, aonde nós temos um grau de vulnerabilidade muito alto. Que aqui nós temos em torno de 95%, 98%, Campituba, Campo Belo, aquela região lá. Nós não podemos comparar essa região com a região do Cambuí, do Chapadão, onde as pessoas são muito mais, vamos dizer assim, com condições financeiras muito altas, vamos dizer assim, né? Enquanto, muitas das vezes, lá no fundão, tem uma família que tem 4, 5, 6 crianças, mãe solo, que precisa trabalhar e depende de Bolsa Família. Então, gente, é uma coisa muito diferente uma coisa da outra. A nossa luta do Conselho. Nós vamos buscar os controle social a nível dos conselhos locais, dos conselhos distritais e principalmente do Conselho Municipal de Saúde. Mas a gente precisa ter mais perna do que nós temos, porque a gente não está dando conta, não. Eu tenho reclamado muito, recebido muito reclamação da população, principalmente a questão da falta de marcação de consulta e especialidade. Tem uma das reclamações, por exemplo, que nós temos uma fila de 900 cirurgias de quadril para ser feita, e quem faz aqui é exclusivamente o Mário Gatti, e nós fazemos 5 por mês. Então, se fizer a conta, a gente vai ver que vai ter muitos anos. 5 por mês que a rede Mário Gatti faz, enquanto nós temos 900 na fila. Eu fico muito preocupado, porque tem gente que perde a esperança, né? Perde a esperança. Não consegue ter perspectiva de que as coisas vão ser resolvidas. Então, é muito complicado para nós. Eu vou finalizando dizendo o seguinte: nós precisamos garantir mais finança para a saúde. Nós temos a PEC 29, né? Que cobra um valor maior, vamos supor aí, não de 6%, mas de 10% da renda do PIB para a saúde. É evidente que não é tão fácil para nós chegar nesse valor aí. Nós vamos ter que pegar aquelas emendas impositivas, aquelas emendas que o Congresso gosta de negociar com ela, para utilizar na saúde. Quem é que produz e quem é que faz, né? O executivo? É para ser, não é? Então eu acho que o executivo deveria ter esse valor das emendas, essas emendas lá, como é que ele chama? As impositivas, mas lá tem outro nome. Emenda PIX. Emenda PIX. Olha que chique, né? Tinha que colocar uma emenda PIX, né? 50%
Não, e teve uma discussão anterior aí, que eram as emendas que não podia saber onde que ia, como que era. Hã? É a PIX, né? É a PIX, né? Então tá, muito bonito falar que é PIX, né? Mas eu quero saber como vai resolver esse negócio aí. Então, gente, eu acho que a saúde é um bem-estar do cidadão e a valorização de riqueza que cada um de nós podemos ter é a saúde. Então, acho que a saúde precisa ser valorizada. Não só a nível do governo federal, mas a nível do governo estadual também precisa colocar o valor que ele deve ser colocado, como o município também, né? Reclama que está gastando muito, mas gasta muito e gasta mal. Gasta nas terceirizações, sendo que hoje não atinge mais do que 34% em pagamento com folha de trabalhadores. Nós sabemos que pode chegar a 52%. Mas por que não está chegando a esses valores para pagar os trabalhadores? Porque gasta o dinheiro na terceirização. E nós somos contra a terceirização. Principalmente aquela chamada Rede Mário Gatti, né, Roberto? Porque nós sabemos que gastam muito dinheiro e a produtividade e a qualidade não está sendo à altura. Tá bom? Na verdade, gente, a gente precisa de mais organização e mais luta. Sem luta e sem organização, a gente não consegue atingir os nossos objetivos. Acho que todos nós que estamos aqui devem pensar e valorizar o SUS. Não adianta você lavar a criança e jogar a criança junto com o balde fora. Tem que jogar só água suja e a criança ficar com condições de fazer a sua permanência. Agradeço a todos, obrigado. Bom, vamos abrir? Alguém quer fazer alguma questão? Tá, então ela vai levar o microfone para você. Obrigada. Sou Nayara, sou do Movimento Popular de Saúde e trabalho atualmente no mandato da Guida. Primeiro, antes de fazer a pergunta, eu queria lembrar a todo mundo que está aqui que a gente tem materiais aqui que estão disponíveis, que vocês podem levar. Um, que é um material da Lavra do Roberto, do nosso mandato, e que diz respeito a reflexões sobre a situação em Campinas. E o outro é um material muito interessante também, que é um jornal, né, que é dos estudantes de economia, que o Pedro, inclusive, ajudou na origem desse jornal, ele ajudou a construir esse referencial e, enfim, a maneira como esse jornal foi produzido e vem sendo produzido, então, que está disponível para vocês levarem aí e fazerem as suas leituras. Eu me inscrevi para falar de 3 questões que me chamam muita atenção nessa discussão que a gente está fazendo aqui. Para mim, a questão tanto do subfinanciamento quanto da privatização galopante do SUS são hoje, vamos dizer, estão na raiz dos problemas que nós precisamos enfrentar. Tem outros, claro, mas esses dois, eles estão meio como se deles você desencadeasse vários outros, mas eles são meio que estão na raiz dos problemas, na minha opinião. E eu queria fazer 3 considerações e alguns questionamentos. Primeiro é o seguinte, a gente aqui no mandato, a gente tem sempre feito visitas às unidades, conversado com os gestores, com trabalhadores, com usuários, e uma das questões que a gente descobriu nesse processo de conversa, nessa recente privatização, não na recente privatização, mas no recente contrato de privatização das recepções, a gente descobriu, porque a Secretaria falou com toda clareza e sem nenhum pudor, que, como critério de avaliação, eles não usam a questão da rotatividade de pessoal para fazer uma análise se a firma que está contratada por eles não é um parâmetro. Eles colocam claramente, falaram isso com essa disfarçatez, que a questão da rotatividade de pessoal, que é altíssima, não é um critério de avaliação para eles,
que deve ser considerado para dizer se a firma deve continuar ou não. Ou seja, além do fato deles usarem o dinheiro com essa profusão, mais do que 52%, eles ainda usam, fazendo uma gestão de contratos totalmente ruim, precária, absurda, né? Onde eles nem utilizam esse critério, que é um dos critérios que, em qualquer processo de gestão, você olha para a questão da rotatividade pessoal. E hoje de manhã, inclusive, a gente teve numa unidade básica, em que a gestora disse exatamente isso, que, de fato, na recepção dela, não parou trabalhador, e ela acaba de, e ela falando isso claramente, acaba de fazer o processo de capacitação, de orientação do que tem que ser feito, e a trabalhadora sai, especialmente porque o salário é muito baixo, e ela não tem porquê, e ela está numa situação de muita pressão, né? Trabalhar na recepção é pesado pra caramba, então ela não tem por que ficar, né? Então, essa questão da maneira como, além de pegar o dinheiro público e entregar para a iniciativa privada, faz isso sem nenhum tipo de prurido e nem de competência técnica, e faz isso com a cara dura que Deus lhe deu. Isso é uma primeira questão. A outra questão eu queria trazer para nós mesmos, que somos dos movimentos sociais, que somos dos conselhos, que somos dos partidos de esquerda, né, que estamos na luta aí para enfrentar essa situação, né, seja do subfinanciamento, seja da privatização galopante. Que caminhos que a mesa pode lidar, inventar, pensar, propor, para que, de fato, os conselhos, a ação coletiva desse conjunto de forças que está lidando com esses desafios, no caso do conselho, ele se torne, de fato, deliberativo. Ou seja, aquilo que ele propõe nas conferências, que ele faz de resolução, que ele faz de deliberação, né, e de recomendações, né, como é que se torna, de fato, deliberativo, ou seja, a sua fala e a sua força vire realidade. Como é que a gente faz isso? Né? Como é que a gente constrói isso? Para a gente, inclusive, não naturalizar que nós temos o tempo todo lutado contra essa realidade e a gente não tem conseguido que aquilo que a gente prega, aquilo que a gente defende e que a gente coloca, inclusive, nas conferências e tal, que isso vire realidade. Né? Então, eu queria um pouco uma reflexão em cima disso. E uma outra questão que me incomoda muito a lei das OSS, né, das Organizações Sociais de Saúde, elas são de 98, a primeira, inclusive que teve uma coisa fortíssima no estado de São Paulo, né, a lei que foi a lei mãe, que vai dar referência para as leis estaduais no Brasil inteiro. Por que, né, o que acontece que as bancadas estaduais e nacional, né, dos partidos de esquerda, não enfrentam desse ponto de vista? Né, não ouve falar que tenha iniciativas no sentido de contrapor essa legislação, né, do ponto de vista do legislativo e também o próprio governo. Nós estamos esperamos que a gente consiga, né, ir para o 4º mandato do Lula, mais 2 ou 1,5 da Dilma. Quer dizer, por que a gente não enfrenta essa questão do ponto de vista? Porque é uma questão que está colocada, que a gente precisa fazer, né, massa crítica de debate, mas, ao mesmo tempo, iniciativa de desprivatização do SUS. Né? Quais são as iniciativas que aí pensando do ponto de vista legal, mas tem outras, né, mas eu estou fuçando um pouco por aí, porque eu não vejo iniciativas nesse campo. Então, eu queria colocar essas 3 questões aí. Alguém mais? Não, eu vou fazer em bloco para... Tá? Eu fico assim, eu não quero ser pessimista, né? Mas pensando que o que aconteceu em Campinas foi assim, proposital e politicamente construído pela direita.
Eu me lembro, assim, eu trabalhava ainda, eu era apoiadora, e começou a ter uns encontros no Royal Palm Plaza, com empresários do setor de saúde. E, na época, eu questionei, né, até, e também pensei em muitas coisas. O SUS era tão grande aqui em Campinas, né, inclusive fazendo políticas locais que viraram políticas nacionais. Né? E eu pensei, por que a gente não está indo lá também discutir com esses empresários a questão do SUS, o que a gente quer, entender o que está acontecendo lá também, mas isso nunca aconteceu. Era um evento privado, aberto para empresários do setor de saúde, que acabaram, depois eu fui vendo, né, que trabalhavam com laboratório e são hoje terceirizados de nossos serviços em laboratórios, em imagem, tudo que a gente tinha uma certa fragilidade, né? E assim, foi proposital, porque a questão do Ouro Verde foi uma questão assim que não me passa até hoje. Porque todos os equipamentos foi com verba pública, a população e os conselhos direcionavam para que se tornasse um hospital 100% público, e, aos pouquinhos, foi se vencendo essa resistência até de gestores. Né? Então, a força do capital ela é, na minha opinião, muito grande. E se a gente não tem gestores preparados para lidar com essa força, é facilmente cooptado, entendeu? E eu vi muito isso na questão da gestão do Ouro Verde. A UES, inclusive, que ganhou a primeira vez, eu era da Sudoeste, eu com outros gestores, chegamos a ser resistência lá, ela era indiciada pelo Ministério Público por fraude, e ganhou a licitação do Ouro Verde. Então, eu fiquei numa indignação na época, porque eu sabia o que... assim, a gente sabe o que vai dar isso. Né? A gente sabe por experiência de vida. Então, eu acho que é um projeto construído aqui dentro da cidade de Campinas. Eu não sei como, além de estar trabalhando com a população, um pouco isso, né, abrindo os olhos da população um pouco com relação a isso, como pará-los. Né? Porque hoje a gente tem um prefeito que tem a maioria na Câmara, os vereadores eles passam tudo que for necessário de olhos fechados, praticamente só com a resistência de 6 vereadores ali. Então, eu acho que, se não tiver uma força nacional, né, porque se acontece aqui em Campinas, que é uma cidade grande, 10º orçamento da União, eu fico imaginando em cidades pequenas, como que não é isso, né? Alguém está virando dono do SUS, né? Com que critério, de que forma? Né? Mas, se ele mantém contratos importantes, ele acaba virando e direcionando, inclusive, questões religiosas, ONGs religiosas para trabalhar no SUS, que eu acho outro absurdo total, né? Principalmente na saúde mental. E eu não vejo muito as pessoas que legislam, né, com exceção de alguns, né, se preocuparem com isso. É como se fizesse parte. Né, eu vou citar um exemplo que me comoveu muito, né, que foram os casos de HIV pós-transplante no Rio, feito por o exame de sangue era feito por uma terceirizada. E um transplante de fígado feito no Albert Einstein. Eu fiquei assim, muito chocada, porque era um serviço comprado, caríssimo, do Albert Einstein, pelo SUS, e o paciente teve 1 milhão de problemas. Eu não vou citar aqui, mas foi passado na internet e tudo. E tudo isso em função de serviços que, na minha opinião, eles não se responsabilizam.
porque eles fazem convênio com o SUS para garantir uma verba, geralmente verbas para fazer reforma na estrutura privada deles, verbas fixas, e não enquanto parceria de responsabilização. Eu falo porque eu fui gestora, eu precisei muitas vezes discutir com o nível central, com a PUC, muitas coisas que aconteciam nesse contrato com a PUC, e sempre era muito difícil, porque o dinheiro eles sempre quiseram, mas na hora, sendo uma instituição católica e que eu tenho uma entrada até boa, né, era sempre muito difícil. Né, e vinha dinheiro, tanto da saúde, do SUS central, para as reformas, projetos que a Secretaria fez, como do Ministério da Educação. Então, era muito dinheiro para quando a gente ia pedir alguma coisa a mais para acrescentar no contrato, era não. Por quê? Porque eu vou atender isso só no particular. Se a prefeitura comprar a mais, aí tudo bem. Então, eu acho que isso vem acontecendo há muito tempo, e eu acho que a gente deixou de enxergar isso como problema em algum momento, que eu não sei exatamente quando foi, e só piorou, porque eles querem tomar conta. E querem que o governo pague para eles. É uma questão de dinheiro, de transformar a nossa saúde em mercadoria, em valor. Obrigada. Mais alguém? Nico, você vai falar? Eu vou, Então tá. vou falar rápido, embora eu tenha sido bem prolixo, porque é muita coisa que eu tenho me acompanhado, eu ia organizar melhor, mas não deu, eu fiz um rascunho aqui. Eu vou falar enquanto usuário, né, e da minha experiência, da experiência da minha família e de alguns colegas conhecidos. Tem o primeiro caso, que é o caso da minha irmã, que é uma mãe atípica, né? A minha sobrinha tem paralisia cerebral, ela nasceu na Unicamp e foi assistida, né, pela Unicamp, é assistida pela Unicamp, pela PUC e pelo centro de saúde. E tem sido uma briga muito grande lá. E aí, acho que o Lúcio, alguém trouxe o dado do número de centros de saúde, que são 66, e o ideal 69. O ideal seria 90, o doutor Roberto falou. Não, então, foi o Lúcio que falou. Ah, tá, enfim. Mas, então, eu sei da realidade do centro de saúde do território dela, que é do São José, e do meu, que é do Jardim Capivari. O resto, eu não... Ele é conselheiro lá. Do São José? Ah, tá. Então, não sei do resto. E agora eu descobri como que pede informação, que tem a lei de acesso à informação. Então, eu estou dando um pouco de trabalho para eles. Inclusive... a minha irmã precisa de psicólogo, psiquiatra, né? Uma vez eu fui com ela no CAPS, do CAPS jogou para o centro de saúde. O centro de saúde não fez nada, porque não tinha médico, né? Para atender a minha irmã, que é uma mãe atípica e tem a sobrecarga em função do tratamento da minha sobrinha, que é médico o tempo inteiro, terapia, não sei do que, e ela não pode trabalhar, porque tem que ter o cuidado integral. É algo muito semelhante com o que acontece com a população idosa, que o doutor Roberto falou, né, que também tem e vai ter uma grande demanda. Então, assim, a partir de fazer requerimentos, acho que é pelo SIC, pela ouvidoria, marcaram lá um psiquiatra para minha irmã, e eu, inclusive, fui junto para poder acompanhar, porque ela, na questão, né, vulnerável que está, muitas vezes não sabe se colocar e não sabe entender e compreender aquilo, o fluxo né, das coisas, né? E aí apareceu um psiquiatra lá, e ele estava bem cansado, nitidamente cansado, e ele disse que estava atendendo 11 centros de saúde, né? E acho que ele caiu ali de paraquedas, inclusive porque tinha uma técnica de enfermagem e o enfermeiro da unidade estava junto ali para acompanhar. Enfim, eu passar toda a demanda que ela tem, né, e a demanda da minha sobrinha, que é a demanda da família, inclusive de fazer a conexão com a assistência social. Né, depois a gente passou pela assistência social da unidade, também eu levei todas as necessidades que elas têm, né? E aí falei da importância de dar continuidade, porque aí a gente entra naquele princípio da integralidade, universalidade, né, enfim, de dar continuidade no tratamento da minha irmã, para que não seja hoje e amanhã
esse doutor, e depois não venha mais nenhum, ou venha outro, ou cada vez um, e aí cada um toma uma conduta, cada um tem uma visão. Isso tanto do psiquiatra quanto da equipe como um todo, né? Por exemplo, ela precisa de acompanhamento com psicólogo, e aí marcaram um psicólogo uma vez por mês, e é insuficiente, dado a complexidade do caso dela pelo princípio da equidade, né? E é isso, né? Aí a questão, por exemplo, da fila, dos exames, das cirurgias, a Guida, a Nayara, a gente, né, a Guida apresentou um projeto de lei para dar transparência para a fila, acho isso muito importante. Inclusive, tem uma vizinha que está esperando uma cirurgia de quadril há mais de 2 anos, já desmarcaram 5 vezes. Eu cuidei dela uma época, ia lá, trocava fralda, fazia curativo, porque o centro de saúde não ia fazer o serviço na casa, e ela era sozinha, não tinha família, pai, mãe, né, a vizinhança que acabava ajudando. Então, acho que é isso. Só para fechar a questão da saúde mental, que é algo que eu tenho colocado muito com a Nayara, às vezes falo com a Guida, né, da necessidade de cuidar da saúde mental dos trabalhadores, porque a gente vê aí a terceirização, a privatização, né, o sucateamento. Eu sou da educação, é algo que acontece na educação, acontece na saúde, acontece em todos os lugares. A gente fica cansado, sobrecarregado, adoecido, né, os números crescentes aí de ansiedade, depressão, taxas de suicídio, é preocupante. Se nada for feito, daqui um pouco todo mundo vai estar maluco, todo mundo vai entrar lá na Casa Verde do Simão Bacamarte, né, daquela obra, né? Então, assim, se não fizer alguma coisa, vai todo mundo perder a sanidade, né? E acho que isso protege os trabalhadores e protege a população, porque ninguém consegue cuidar de ninguém se estiver doente, né? É isso. E aí, por último, a questão de alguns programas municipais na questão da saúde. Eu vou dar o exemplo do PAI Serviço, que é um serviço que tem sido sucateado, assim, a minha mãe usa, né, e outras pessoas usam, mas que os carros são insuficientes, os carros estão velhos, não faz manutenção, às vezes atrasa na hora de buscar, atrasa na hora de levar. Enfim, eu trouxe mais essas reclamações que acho que se todo mundo trouxesse aqui, eu levasse para os representantes lá, para o executivo, né, as coisas teriam que acontecer, porque não acontecem, né? Infelizmente. A gente que é resistência tem que estar aqui com pouca perna fazendo esse enfrentamento. Então, é essa a minha fala. Obrigada, Nico. Bom, eu vou, antes de passar, eu vou aproveitar também, porque aí a gente passa para os meninos aqui que estão na mesa, para os debatedores. Eu ia falar antes, mas eu dei oportunidade primeiro, porque, né, a ansiedade das pessoas, está todo mundo muito preocupado. Bom, primeiro, a Nayara falou que a gente tem feito algumas visitas em centros de saúde, tanto para a gente fazer a devolutiva das emendas, né, aqui em Campinas tem as emendas impositivas, cada vereador pode destinar 1,2% do orçamento para as políticas no município. Desse 1,2%, 50% é obrigatório ser para a saúde, né? O nosso mandato, a gente tem escolhido, no primeiro ano nós escolhemos o Conselho Municipal de Saúde para ser o fórum que fizesse essa discussão das destinação, né, das nossas emendas. E agora o MOPS tem feito esse movimento, né? O MOPS, através da sua atuação no centro de saúde, nos espaços de saúde, onde ele tem conselheiro, o MOPS tem feito essa discussão. No último ano, nós tivemos uma dificuldade, porque o distrito, né, tentou intervir, dizendo que teria que passar necessariamente pelo distrito. Nós, de uma certa forma, bancamos isso. A gente até entende essa preocupação do distrito, né, porque a princípio, essa coisa da emenda é uma coisa muito, muito complicada, né, gente, se a gente for ver, né, olhar no grosso, assim, do negócio, né. Porque se bobear, acontece isso que pode acontecer e que acontece a nível federal. Ou seja, as emendas podem virar curral eleitoral, as emendas podem virar aquela coisa do troco, né?
a fraude, pode acontecer com isso, que acontece. Muitas vezes elas não são destinadas para a administração pública direta, e sim para entidades terceiras. E aí é onde acontece, né, a possível fraude e corrupção aí, ou seja, de vir o troco, né, como as emendas PIX, as emendas do orçamento secreto, é isso. Do orçamento secreto, é isso. Veja, eu enquanto parlamentar, eu quero dar publicidade para onde vai as nossas emendas, né? Eu faço questão de que o povo da cidade saiba que foi destinado para o serviço público, né? Para o atendimento, para fortalecimento da rede primária. Só que o orçamento secreto, não. E por que não? Né? Por que ele chama secreto? Porque justamente se você for atrás do dinheiro, você vai descobrir, né, que ele não serviu na sua totalidade para atender o serviço público ou o serviço para a população. Na verdade, ele está atendendo a interesses privados, né, interesses que não é. E esse dinheiro é orçamento público, ele tem que estar na mão do grupo que ganhou a eleição, que vencedor, para ele poder implementar o seu projeto, e não na mão do legislativo, que o legislativo é para legislar e fiscalizar. Não é para, né, para abocanhar o recurso público, que é o orçamento público. Bom, enfim, então, aqui em Campinas, nós fizemos dessa forma, ou seja, a gente tem discutido com o MOPS. E nós estamos voltando no centro de saúde, fazendo essa devolutiva, né? O que a gente conseguiu destinar, em que pé que está, se está sendo executado ou não, se já chegou, se a licitação já finalizou, em que pé que está. Então, a gente tem feito essa devolutiva. Pois bem, e aí, nessas visitas, a gente acaba se deparando com muita queixa, mas assim, muita queixa mesmo. E a gente vê muitas vezes a diferença, às vezes, de um centro de saúde para o outro, que é no mesmo território, né? Hoje mesmo foi nítido, assim. A gente entrou no centro de saúde do Jardim Santa Mônica e, em seguida, entramos no centro de saúde do Jardim São Marcos. Assim, gente, é desesperador a diferença. E mesmo o centro de saúde do Santa Mônica, que atende uma população grande, a gente consegue perceber essa diferença e o quanto um ou outro está sendo afetado quando se tem um centro de saúde com uma maior organização do ponto de vista da gestão também, dos trabalhadores. Você vê esse até o ambiente, né? O outro que está mais atacado, mais desmontado, a população está mais sofrida. A situação é muito grave, né? A gente consegue olhar, inclusive, na sala de espera, isso, a gente vê toda essa precarização. E aí a gente se deparou muito com essa questão que a Nara falou do contrato da recepção. É um absurdo. Postos que tem que ter, no mínimo, 3 pessoas atendendo a recepção. A recepção é a porta de entrada. Recepção é onde o paciente vai adoecido, vai ali em conflito, vai ali sofrendo, em sofrimento, pede atendimento, não se tem, né? Rotatividade altíssima e falta do profissional também. É para ter no mínimo 3 profissionais, não se tem. Já há mais de um mês que tem postos ali que não estão sendo repostos, né? Aí você vai falar vai ver as empresas terceirizadas. Empresas terceirizadas, gente, olha, isso é eu não sei, eu tenho um verdadeiro desespero com essas empresas. Essas empresas são tão picareta, gente. Me dá vergonha, sabe? Vergonha, desespero. Às vezes você vê, é o mesmo grupo. Eles abrem um CNPJ, contratam os trabalhadores, daqui um ano no máximo, começa a parar de pagar o salário, começa a atrasar o salário, para de pagar o salário, some, desaparece, né? Fala que faliu, desaparece, não paga os benefícios, aí fecha aquele CNPJ, daqui a pouco é o mesmo grupo, são as mesmas pessoas, abrem outro CNPJ, montam outro nominho e contratam, às vezes, os mesmos trabalhadores, que daqui a pouco, aí passam anos, assim, 3 anos, esses trabalhadores não conseguem tirar férias, porque de ano em ano elas mudam, elas dão esse golpe,
desaparece, para de pagar, aí automaticamente entra outra empresa, só o nome, né? Mas o grupo é o mesmo. As pessoas que estão por trás daquele nome fantasia é o mesmo. É desesperador isso. E a maioria, principalmente nessas empresas terceirizadas de limpeza, são mulheres, mães solo, mulheres negras, ganham salário de miséria. Não recebe o salário, trabalham 6x1, porque às vezes o posto de saúde não abre. Mas sabe o que elas fazem? As empresas colocam ela em outro posto, em outro local, porque o posto de saúde não vai abrir, né? Então, ali ela trabalha 5x2, mas em outro lugar ela vai trabalhar, completar os 6. Olha, é uma picaretagem assim, que me irrita profundamente, né? Essa coisa da falta do financiamento na saúde primária, a falta do fortalecimento na saúde primária. A gente fala isso para o secretário, a gente fala, assim, a gente desenha. Eu não sei se ele não entende para responder. E aí vem com aquela mesma história, porque a gente gasta muito, mas gasta muito mal. E isso é pensado, esse gastar mal, né? É muito pensado esse gastar mal. E aí eles falam assim, a gente ampliou com verbas na saúde. Ampliou com emenda impositiva. É isso que está ampliando, com emenda impositiva. Isso está acontecendo. A cultura é a mesma coisa. Nós ampliamos o investimento na cultura, mas com emenda, eu fico desesperada, porque isso é nítido que não tem um projeto, um planejamento, né, uma política pública pensada, né, para aquilo. Aliás, tem. É essa do desmonte, essa do desmonte, do ataque, da saúde, do desfinanciamento. Aí entramos no último discutindo essa questão da tabela SUS. Aí agora entendi, porque o Tarcísio falou que ele dobrou. Que ele pagava 0, e agora está pagando 4. Então, por isso que ele dobrou. Né? Ele dobrou. Né? Nós dobramos a tabela. E mentira em cima de mentira. Quando a gente tem aqui, nessa casa, a prestação de contas, que é obrigatória, aí, às vezes, eles falam, olha, eles reclamam, mas já ficou várias vezes nítido aqui que, inclusive, esses recursos da saúde não é repassado diretamente para a administração direta aqui. Ela é repassada para entidades terceiras que vão atender o SUS de alguma forma, mas para cá, direto, não. Duas coisas por último. Essa questão das cirurgias. Nós fomos, essa semana, no Hospital Mário Gatti, levar o nosso projeto de lei, que foi o Roberto que fez, né? Roberto aqui, que está aqui, nessa mesa, que elaborou. Nós fomos levar o PL, que fala sobre as filas do SUS, né? As filas todas, exames, cirurgia, consultas, especialidades, enfim. Aí, ele me disse o seguinte, que que o Hospital Mário Gatti está preparado para fazer 20 cirurgias por dia. Por isso que, quando ele falou 5 por mês, eu quase caí ali. Ele falou 20 por dia. Acontece que nós temos uma situação grave, que são os trabalhadores uberizados, trabalhadores integradores, né, de motos, enfim, que eles se acidentam demais. E tem muito acidente na cidade durante todo o dia. Muita situação de acidentes. Toda vez que tem uma família, uma pessoa aguardando, esperando, e aí chega um jovem que sofreu acidente de moto, motocicleta, enfim, que são esses trabalhadores, aí, ele precisa suspender aquela cirurgia para atender. Aí o que ele me disse? Olha, vereadora, nós temos uma possibilidade de ampliar esses 20, mas ele falou para mim várias vezes, olha, isso não vai resolver, mas a gente tem uma condição de amenizar, porque o Hospital Ouro Verde, ele tem toda a condição de também fazer essas 20 por dia. Ele tem lá já está totalmente preparado para fazer isso, foi isso que ele me disse. Todo o sistema estrutural está preparado para fazer isso, só que eu não tenho habilitação junto ao Ministério da Saúde, e aí, se eu fizer, eu não recebo por isso, eu não tenho como suportar isso a médio e longo prazo. Então, eu preciso dessa habilitação.
Bom, nós já entramos no radar, né, junto ao Ministério, para tentar garantir essa habilitação para que tenha também essas 20 cirurgias lá no Hospital Ouro Verde. Mas, veja, ele falou 20, aí ele falou assim, olha, acontece 15 acidentes, 17 acidentes por dia desses trabalhadores de moto. Mas o Lúcio falou para mim um dado de 5 por mês. Que é a informação que eu tenho. 5 por mês, gente. Aí estão me tirando de tonta, né? Porque não é possível, essa conta não está batendo. Quadril, né? Estava de quadril. Mas eles falam que ali, para eles, a maior demanda é essa. Ortopedia, quadril, ele falou muito de quadril. Quadril, ele falou muito. Que precisa muito. Mas, enfim, gente, bom. Então, a gente entrou nesse radar também para ver se ameniza. E aí eles disseram que tem todo um acompanhamento do MP por conta da fila do SUS, né? Ele falou que tá tendo, que tá... Assim, aí, Roberto, ele falou que a nossa lei praticamente é o que eles vão fazer. Viu? Eu não acreditei, né? Quero ver para quê. Mas, assim, porque a nossa lei é uma lei muito completa, né? É uma lei, né, com sistematização, com acompanhamento direto do usuário, enfim, né? Ele falou que não, isso aqui é tranquilo. Eu fiz sair de lá. Muito grande, consultas, exames, enfim. Então, ele falou que não, isso aqui é tranquilo, terminando essa apuração que nós estamos fazendo, vai se resolver. E só por último mesmo, eu vou falar aqui sobre um tema bem rapidão, que foi esse debate pela redução da escala de trabalho 6x1, que na hora que o Pedro estava falando, eu estava lembrando que teve muita essa discussão da produtividade baixa, né, do Brasil, né? E aí, e o Pedro falou muito dessa questão desse polo industrial, que é a industrialização, e principalmente a industrialização no setor de saúde, pode, inclusive, melhorar esse processo, né, de industrialização, que é extremamente necessário, que isso também pode melhorar esse nível, né, de produtividade que a gente tem no país. E aí, Pedro, lembrando o quanto a gente sofreu na pandemia, né, porque a gente não tinha luva para dar para os trabalhadores trabalhar, não tinha máscara, né? Então, quer dizer... E a gente poderia potencializar isso no país, que esse processo de reindustrialização pudesse vir também a partir, né, dessa área da saúde, garantir que a gente, enfim, melhorasse esses níveis, porque se também não melhorar, não tem como melhorar a produtividade e toda essa conversa que não tem como diminuir a escala de trabalho de 6x1, falar que porque a produtividade é baixa, não é a partir daí que vai se resolver, né, esse índice, esse número. Mas, enfim, pessoal, agradecer aí vocês, e eu vou voltar aqui para vocês já fazerem o comentário, né, das coisas que foram faladas aqui, e também fazer as considerações finais, tá bom? Para a gente ir finalizando. Quem quer falar primeiro? Pode ser na mesma ordem? Pode ser? Pedro. Bom, eu queria primeiro agradecer pela riqueza da discussão aqui e o convite, Nayara, e a possibilidade e oportunidade de estar aqui com vocês, com a vereadora, discutindo esse tema. Eu queria fazer só breves comentários, né? Primeiro, eu não sou um especialista na área, nem no município, aprendi muito com vocês, mas eu queria destacar umas questões mais gerais. A questão do subfinanciamento, eu acho que tem uma disputa importante ao nível federal também. Eu acho que, apesar do SUS ter ganhado esse status de um patrimônio nacional depois da pandemia, há ainda muitos ataques ao SUS. Sim. Desde o chamado teto de gasto, que foi mencionado aqui, né, que já desfinanciou completamente o governo federal, a discussão, depois o novo arcabouço fiscal também é limitador, a despeito dos pisos constitucionais voltarem, de saúde e educação. Mas, inclusive, no nosso governo, no governo Lula, isso entrou em discussão. Porque o arcabouço fiscal tem um problema, que é um problema inerente, constitutivo. Exato, ele simplesmente não cabe. Você tem o envelhecimento da população, você tem um gasto com o INSS e você tem dois gastos importantes, que é saúde e educação, com uma lógica orçamentária diferente, baseada na tributação e não
no gasto, no crescimento do gasto anual. Então, a necessidade da gente fazer esse debate pelo aumento do gasto público federal em saúde é também a necessidade de fazer um debate anti-austeridade, anti-arcabouço fiscal. Sim. E eu espero que ele seja revisto para um quarto mandato do presidente Lula. Estamos na torcida aí. O outro comentário é sobre, bom, o tema da terceirização, os exemplos ilustram melhor que tudo, né? Porque no fundo é uma privatização disfarçada. Porque o acesso continua sendo público, mas a provisão passa a ser privatizada e você desconstrói por dentro, com a precarização do trabalho e com a piora da qualidade. Então a necessidade de combater isso também ela é fundamental. E por fim destacar que houve uma questão sobre a força do capital, né? No fundo, o Estado social ele compete com o setor privado, com o neoliberalismo. Teve agora o PIX, que o Trump atacou o PIX. A lógica dele do PIX ser desleal é a mesma lógica do plano de saúde que concorre com o SUS, né? Exatamente. Ou do setor privado de educação que concorre com o setor público, ou do INSS que concorre com os fundos de previdência privado. Então há sempre uma pressão e um lobby do setor privado para a desconstrução do público. É isso que move o neoliberalismo. Mas hoje a gente vive um momento que o neoliberalismo está numa crise fundamental, tem múltiplas crises dentro dessa crise, tem a crise climática, tem a crise da democracia, tem a crise da desigualdade e tem tendências, como a questão demográfica, que precisam ser destacadas. Então há uma oportunidade de fortalecer uma outra visão de mundo, uma nova economia, uma nova forma de enxergar a sociedade e onde eu acho que o tema da saúde pode ser central como um politizador, porque as pessoas elas vivem esse processo, elas vão aos hospitais, elas sabem o que está acontecendo. Então eu acho que é um elemento para a gente pensar enquanto engajamento, porque não dá para fazer esse debate no abstrato, é preciso fortalecer as organizações, as instituições, o debate público, as narrativas e ganhar essas narrativas. Porque por mais que o SUS esteja de fato fortalecido depois da pandemia, e é muito difícil você ver esses economistas neoliberais falando contra o SUS, no fundo eles falam a favor do SUS, mas não o SUS com a integralidade, com a universalidade. Eles pensam um modelo diferente, onde a lógica de mercado está ali embutida. Então é preciso fortalecer, de fato, uma visão alternativa, e uma visão que, de fato, protege o público e a saúde como algo que não seja uma mercadoria, né? Porque a ideia da mercadoria é justamente abrir espaço para a lucratividade. O que a gente quer não, a gente é abrir espaço para o bem-estar e a saúde sendo, aí então, um meio para o bem-estar e um meio para o desenvolvimento. Obrigada. Lúcio? Vamos aqui mesmo. Então, eu achei muito importante e concordo plenamente com a resposta da vereadora Guida a respeito da questão dessa rotatividade, né, na terceirização, mas eu acho que não é só rotatividade na terceirização, nós temos um problema gravíssimo no município, até mesmo com os concursados, que é a questão do salário, por exemplo, do profissional médico, né? Em 2008, mais ou menos, iniciou uma tal de um delta que se colocaria para o profissional para lavar o carro, porque ia lá para São Domingo, não tinha asfalto ainda na época, 2008. E colocaram um delta, disseram que é para a questão da segurança, quanto mais longe, quanto mais de risco, mais esse delta seria um valor maior. E esse delta hoje, que começou lá com 250, 400 e 700, hoje está 6, 7 mil reais. Só que o que acontece? Não é salário. Não é salário. Para médicos. Hã? 6, 7 mil?
Paramédico. Não entendi. Não, mas não é isso, Roberto? Não, paramédico. Então, o que acontece? Não, é para o médico, né? O que acontece? Então, hoje, por exemplo, Paulínia, Valinhos, a cidade vizinha menor, paga mais o salário do que Campinas. Então, isso é um problema. Isso é um problema para nós e eles reclamam muito. Então, tem também essa questão do cara fazer concurso público, sai daqui, vai para o outro lado e não fica em Campinas. Isso, então, tem essa questão. Eu também queria responder já diretamente sobre essa questão da privatização, acho que ele já falou bastante, e é isso mesmo. Se a gente não acumular força e não fazer discussão política e falar contra essa terceirização, gente, isso aí está ganhando um espaço, olha, não sei até onde nós vamos chegar. E acho que é a Cida que falou, né? É Cida o nome dela? Eliane. Então, Eliane, você falou aqui sobre a questão da terceirização, depois você falou da responsabilização. Essa palavra é uma palavra bem grande, mas ela tem o mesmo peso da irresponsabilidade dessa terceirização, né? E a gente não sabe até onde vai chegar isso, né? Como pode tanto problema que nós estamos recebendo? Tanto problema. Poucos dias atrás, o pessoal de limpeza paralisou porque não tinha pagamento. Né? A referência que você fez aí. Limpeza, gente. Limpeza no centro de saúde, sem limpeza funciona? Não tem como. Então, parece que ninguém valoriza o pessoal da limpeza, mas sem limpeza não tem como funcionar uma unidade de saúde. Então, eu acho que tem uma irresponsabilidade muito grande nessa questão da terceirização. E, por último, dizer o seguinte, sobre essa questão do vínculo que você colocou do profissional lá do psiquiatra. E, olha, nós ficamos 2 anos sem psiquiatra. 2 anos. Não tinha psiquiatra. Quem fazia o atendimento era clínico geral. E nós sempre reclamando que eles não tinham condições de estar fazendo receita e atendimento, porque não estava na área específica, né? Mas a unidade, a secretaria acha que médico de família tem que resolver tudo e acabou. Só que a gente sabe muito bem que tem especialização. Outra coisa, a área de saúde mental não é só o cidadão que está doente, ele vai arrastando todo mundo. E você falou ali que a pessoa não tem como trabalhar, tem que cuidar dele. Tem que ir lá para saber o que ele está falando, porque tem que auxiliar. Você está entendendo quanto de responsabilidade? Não é pouca coisa, não. É muita coisa. E aí nós temos um profissional para 11 unidades de saúde. 11. Chegou um profissional psiquiatra e ele fica na IMUT, que não fica em nenhum centro de saúde. E aí ele fica um dia num canto, um dia no outro, Coitado. É o que ele falou. Eu entrei lá, ele estava cansado, parece que estava até meio perdido. Aí, tá vendo? Gente, onde nós vamos parar? Esse profissional não vai aguentar o rojão, não, porque não dá, é muita coisa para um só cidadão, né? Então, para terminar, dizer o seguinte, olha, nós não temos outro jeito, nós temos que fazer mobilização. Então, o que eu posso dizer para você? As nossas reuniões no Centro de Saúde de São José, toda primeira quinta, hoje seria a reunião lá do São José. Hoje não é quinta? É a segunda já, né? Então, toda a primeira quinta, mas a outra quinta foi feriado. Não, veio para hoje, né? Segunda quinta. Então, mas sabe qual que é o horário? Às 15 horas. Então, a gente sempre questionou essa questão de horário de reuniões de centro de saúde e conselho. Por quê? Porque 15 horas no meio de semana é de judiar, não é? As nossas reuniões no São José era sábado. Era uma briga danada, porque o cidadão não queria fazer essa reunião no sábado. Os trabalhadores não queriam fazer a reunião no sábado, porque o São José funcionava no sábado. Depois deixou de funcionar no sábado, por causa da UPA. E assim uma coisa vai puxando a outra, e vai complicando. Então, finalizando, dizer o seguinte, nós do Conselho Municipal de Saúde, nós do Conselho Distrital, nós do Conselho Municipal de Saúde, temos que cada vez mais fazer capacitação para questionar
se organizar e lutar contra essa terceirização e privatização da saúde. Porque uma coisa vai empurrando a outra, uma coisa vai empurrando a outra, e no final é aquilo que você falou, ninguém está olhando mais, parece que fica uma coisa meio normal já. E vai indo, daqui a pouco nós não temos mais o SUS. Eu quero agradecer a vereadora, quero agradecer a todos da mesa, Nayara, por ter feito o convite, a todos presentes. Muito obrigado, fiquei contente por estar participando do dia de hoje. Obrigada, Lúcio. Roberto. Eu vou tentar ser breve, eu sou prolixo. Quem que não é aqui? Quando você fala da fragmentação lá do... Roberto, você não está falando no microfone. Liga, ficou vermelhinho isso. Essa alta rotatividade, do meu ponto de vista, está no centro, é estrutural das privatizações. Veja, do meu ponto de vista, as privatizações provocam no SUS pelo menos, na saúde, 4 resultados negativos. E todos eles... não, é combinar, mas assim, o que causa isso é principalmente essa alta rotatividade. Ó, fragmentação. Tá certo? Se eu não tenho gente suficiente, etc., e rotatividade, contrata-se 20 empresas como lá no Ouro Verde, etc. Então, uma fragmentação grande do cuidado. O outro problema sério que provoca é exatamente essa desqualificação do trabalhador, como é que chama isso? A precarização do trabalho. Precarização mais rotatividade. Eu vou ter lucro se eu pagar menos. Então, isso é a segunda consequência negativa do... A terceira consequência seríssima da privatização, até por aqui que eu não esqueci, então, o negócio do trabalho, a precarização do trabalho, a ausência de vínculo, e na saúde só funciona com vínculo, não vou entrar no detalhamento do que significa, e o efeito simbólico que isso produz. Sim, a sociedade brasileira acredita pouco no SUS, acredita pouco. Tanto é que os sindicatos ficam reivindicando plano de saúde, tá certo? E aí, respondendo às suas questões, Nayara, de uma maneira bastante pessimista. Eu fui envelhecendo, o povo diz que a juventude é bem esquerdista, à medida que vai envelhecendo, vai caminhando para a direita. Eu fiz exatamente o oposto. Eu nunca fui de direita. Nunca fui de direita. Eu sempre fui de esquerda desde que eu me conheço. Mas estou cada vez mais esquerdista. Nunca fui de direita, nunca caminhei da direita para a esquerda. Caminhei da esquerda para quase a extrema esquerda. Não vou chamar extrema esquerda, porque também tem problemas com a... Não, acho que não. E aí vem o tal do realismo capitalista que contamina, infelizmente, o nosso partido. Sim, as pessoas não estão acreditando que podem superar o neoliberalismo, que podem superar o capitalismo. Tá certo? Então, por exemplo, infelizmente, eu não queria falar disso em período eleitoral, mas não tem jeito. A gente está negociando a tal da saúde única. O Ministério da Saúde está conversando com empresários sobre a tal da saúde única. Saúde única é engabelação. Engabelação. A gente pode explicar o que é saúde única. Vai discutir a coisa aí do mais especialista com a iniciativa privada. Aí tem a promessa que não, é só até 2030. Eu não acredito. Tá certo? Então, assim, não tem... eu não vi no governo uma discussão séria, importante, de ampliar o número de equipes de saúde da família. Se aqui no Brasil, Campinas precisa de 300, no Brasil precisa dobrar o número. Assim, essa discussão não existe, tá certo? E aí, assim, isso afeta. Por que, então, que o Conselho não é deliberativo? Porque em sistemas neoliberais, eu não quero democracia participativa. Em sistemas capitalistas, eu não quero democracia participativa. Então, desrespeita-se os conselhos, aqui no Brasil, em todo lugar. A boa parte das negociações do governo federal foi feita passando por cima do Conselho Nacional de Saúde, ou sem discutir com o Conselho Nacional de Saúde. Ora, então, fica assim, o desrespeito aos conselhos é naturalizado, tá certo? E aí os conselhos são cooptados, estou falando da minha parte pessimista do momento.
Bom, mas eu estou um tanto quanto institucionalista ao mesmo tempo. Tá certo? É paradoxal isso, mas é. Então, nós estamos chegando no momento eleitoral. Eu acho que uma das maneiras da gente avançar, ainda que os nossos partidos de esquerda tenham caído nessa coisa do realismo capitalista, tá certo? Como se o capitalismo não fosse nunca terminar, são muito melhores que qualquer governo de centro-direita, de direita, etc, etc. Então tem que votar nas pessoas de esquerda. Vamos pegar o exemplo aqui da Guida. Eu também posso citar outros vereadores de esquerda. A Fernanda Souto tem sido uma vereadora bastante combativa no campo da saúde. As iniciativas e mais iniciativas. Por exemplo, você pega as emendas... Já vou parar de falar, falei que são muito prolixos, mas assim, as emendas parlamentares. Eu estava olhando para onde estão indo as emendas parlamentares dos outros vereadores. A maior de toda, iniciativa privada, foi para a Santa Casa de Misericórdia, 2.600.000. Na saúde, a segunda, que deve ser a terceira, é de novo iniciativa privada. A maior parte das emendas vai para a cultura, vai para empresas privadas que fazem cultura, etc. Não aparece entre as 20 nenhuma instituição pública recebendo emenda impositiva dos nossos vereadores. Nenhuma. 2 da saúde entre as 20, as 2 privadas, e não aparece nenhuma. Então, assim, mas quem tem tentado distribuir as emendas para o serviço privado, serviço público, e nessa coisa como se fosse um orçamento participativo? A Guida, o Paulo Bôfalo tem todo o povo de esquerda, tá certo? A direita tem defendido um SUS, aí eu paro por aqui, de pobre para pobre. Um SUS pobre para pobre. Não quer acabar com o SUS. E por que não quer acabar com o SUS? Não quer porque o SUS compra medicamento, compra equipamentos hospitalares, constrói pra caramba, dá emprego. Então, eu não quero acabar com isso. É um grande mercado, tá certo? Mas eu quero este SUS para pobre. Eu quero que o resto vai consumir no mercado, tá certo? Localizar os mais pobres. Isso, Aí implanta o tal do CUS. O que é o C mesmo? Nunca... Cobertura universal, o nome é bonito, tá certo? Mas não passa disso, de tentar implantar um SUS. Então, a minha recomendação, estamos chegando no momento eleitoral, quem quer um SUS mais forte, apesar do realismo capitalista do nosso governo, infelizmente, tem que votar na esquerda. Eu não tenho a menor dúvida disso, Aí a gente consegue. Por quê? Porque a esquerda, pelo menos, é mais porosa à participação popular, tá certo? É bem mais porosa, com todas as dificuldades, etc., mas é muito mais fácil reivindicar de um governo de esquerda do que reivindicar de um governo de direita, tá certo? Então, a única saída que eu vejo nesse momento para melhorar um pouco, não é a saída total, é votar em partidos de esquerda, é um momento preciso. E eu sou pessimista no curto prazo e muito otimista no longo prazo. Eu acho que um dia não chegar na sociedade socialista. E acho que, nesse sentido, a crise climática e a demografia vêm a calhar. Porque não é possível a gente querer viver numa desgraça total, como a crise climática tem pintado e como a própria demografia tem nos levado, tem forçado. Então, a gente chega no fundo do poço, não é possível que a gente queira viver nesse fundo de poço. E para sair desse fundo de poço, só tem alternativa socialista. Nenhuma outra alternativa é possível. Então, chegaremos lá, onde nós teremos conselhos, mas não é tão já, não. Acho que meus netos, talvez... É isso. Muito obrigado, Guida. Desculpe ser tão prolixo. Eu tento não ser, mas não consigo. Imagina, gente. Obrigada aí pela conversa, pela partilha. Foi muito importante. Lembro que esse debate vai ficar gravado. Aí, assim que sair no YouTube, porque ele vai demorar um pouquinho, né, Cecília, para ir para a plataforma, né? Acho que demora um pouquinho, uns dias, né? Com a TV. Tá. Nós vamos... aí depois a gente compartilha com vocês o link para vocês também compartilhar. Acho que foi muito produtivo o debate, muito rico. Tem muita informação aqui, muito importante. Enfim, então agradeço Pedro pela disposição, agradeço Lúcio e também Roberto, como sempre, um parceiraço nosso. E o Nico, a Denise, a Eliana, obrigada. Obrigada, gente. Está encerrado, então, o debate. Obrigada. Viva o SUS!
TV Câmara, Campinas.